No apagar das luzes, o Fortaleza anuncia seu novo treinador. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. A gente tem muita coisa para falar, tá? É um vídeo que eu vou tentar, inclusive, ser mais curto, mas tentar pontuar as partes principais desse tema. O novo treinador do Fortaleza, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, aquele pedido básico, se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa o like, que é muito importante para que esse vídeo renda, chegue para mais pessoas, e já um agradecimento a todo mundo que tem acompanhado a gente. Martim Palermo é o novo treinador do Fortaleza. Pasmem, Martim Palermo é o novo treinador do Fortaleza. E por que pasmem? Porque surpreende. É uma decisão que sai da caixa daquilo que estava sendo falado, dos nomes que estavam sendo falados, e o Fortaleza muda um pouco do seu plano inicial. Um treinador que conhecesse o Campeonato Brasileiro, que já tivesse experiência de livrar time do rebaixamento, e aí surgiu o nome do Jair Ventura, Eduardo Batista, muita gente falando do Lisca, então muda um pouco da perspectiva. E quem é o Martim Palermo? Pô, para o desavisado, ou então a galera mais jovem, Martim Palermo é aquele mesmo, da seleção da Argentina, atacante, conhecido lá pelos pênaltis perdidos, né? 3 pênaltis numa partida só, mas tirado esse folclore, um grande atacante, fazedor de gols, ídolo do Boca Juniors, convocações para a seleção da Argentina, enfim, um cara gigante na Argentina, um dos maiores aí da história do Boca Juniors. Como treinador, ele vem de alguns trabalhos aí, tanto na Argentina quanto no Paraguai, que é onde o Fortaleza se abastece de informações e de expectativas por conta do que ele fez. Tanto no Aldosivi, quanto no Platense, quanto no Olímpia. E é por aí que eu quero começar. Estou aqui com a minha anotação. Ele chega aí para tentar salvar o Fortaleza desse rebaixamento. E aí, qual é o perfil do Palermo? Por que o Palermo foi escolhido para ser o treinador do Fortaleza? Porque ele tem um nome forte, é um nome pesado, ele não é um nome como o Jair Ventura ou Eduardo Batista, e aqui é mais a força do nome mesmo, assim. Por quê? Porque começar com o Jair Ventura, começar com o Eduardo Batista, ou qualquer um nome desse, sem descredibilizar o trabalho deles, muito pelo contrário, mas já seria trazer uma pressão muito grande para qualquer início de trabalho. Então o Palermo, por mais desconfiança e por mais que haja também um descrédito pelo momento do clube, ter um nome como Palermo, o Fortaleza entende que é uma possibilidade de causar algo diferente dentro do vestiário e com o ambiente externo também. Torcedor, imprensa, causa essa expectativa. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas tem esse nome forte no mercado. É um treinador que tem o perfil de ter moral no vestiário. É aquele cara que consegue chegar e colocar ordem na casa, consegue ter o controle, administrar bem as vaidades, os jogadores, que é um desafio que ele vai ter. E não vai faltar argentino para ele poder trabalhar. Será que o Martinez volta com ele? É uma pergunta que me surge nesse momento. Ele fez carreiras em clubes medianos e bons trabalhos. Ele pega o Aldosivi, um time argentino pequeno, pouco conhecido, e ele tira o time de uma situação ruim, melhorando no campeonato argentino, que o credencia a um trabalho subsequente no Platense, onde ele chega à final do campeonato argentino. O campeonato argentino tem duas partes, né? O clausura, a apertura, e o Platense foi para a final de um desses campeonatos, inclusive rendeu aí muita. A proporção que isso tomou realmente foi muito grande, e o Palermo era o treinador do Platense nesse vice-campeonato do campeonato argentino, com um time de menor expressão, de menor investimento. Então lembra quando o Vojvoda foi trazido, um dos motivos era esse, de pegar trabalhos com times de menor orçamento, num campeonato difícil, e tirar boas campanhas. E agora ele tem uma missão duríssima com o Fortaleza, na situação que está hoje, porque o Fortaleza que o Palermo pega não é o que o Vojvoda pegou lá atrás. É um Fortaleza cheio de investimento. Mas o do atual momento tem muita dúvida, né?
Não são jogadores de tanta expressão, de tanto peso, dentro de um campeonato brasileiro cada vez mais difícil e complicado. Foi campeão paraguaio com o Olímpia em 2024 e não foi bem na Libertadores esse ano, por isso que ele acabou não continuando o trabalho. Então, esse é o perfil do Palermo. Por que o Fortaleza apostou nele? Porque existia uma rejeição muito grande aos nomes que foram falados. Já falei aqui, Jair, Eduardo, Lisca, Ramon Dias, talvez assim ficou mais distante por conta da questão financeira. Mas os nomes que haviam sido falados já começariam com um peso muito grande. O Fortaleza tentou fugir disso. Inclusive, muita gente em rede social pontuou: pô, será que o Cifec não consegue encontrar uma outra alternativa? Fortaleza vai lá e consegue trazer um cara diferente. Dá um peso maior para o vestiário e ajuda a unir o elenco e a torcida nesse propósito. O Palermo é um cara que vai chamar. Se vai conseguir manter é uma outra história. Tem amizade com o Vojvoda, né? É até uma pergunta que dá para a gente fazer depois com o Palermo já aqui, se houve algum tipo de contato. Acredito que não, mas pô, é um cara que conhece o Vojvoda, já tinha ouvido falar do Fortaleza, e um detalhe é o comprometimento com o projeto. Né? Uma das razões é porque ele foi atrás de pesquisar o elenco rapidamente, conhecia muitos jogadores, já acompanha o Campeonato Brasileiro de maneira geral e topou de cara aceitar o projeto com um detalhe. O que me chamou muito a atenção nessa negociação do Fortaleza, o contrato é até o final do ano. Ele não veio exigindo garantias para a temporada do ano que vem. Caso permaneça, há uma cláusula que vai ser ativada e ele vai ter o contrato estendido até o final de 2026. Mas ele não colocou isso como uma premissa do acordo. Não. Ele vem até o final do ano. Conseguindo o objetivo, ele tende a permanecer. Não conseguindo, aí o clube decide se foi um bom trabalho, se não foi um bom trabalho, mas não fica preso a essa questão de contrato. Então, nesse sentido, o Palermo demonstra que realmente acredita que pode, não quer garantias financeiras para poder vir para esse momento de turbulência. Me chamou muita atenção esse termo do contrato. Fica até 2025, tem um grande desafio de tirar o time dessa 19ª colocação com apenas 15 pontos. E, para terminar o vídeo aqui, o que é que a gente pode esperar do Palermo em termos de característica de jogo? É um assunto que a gente vai precisar falar mais sobre isso no futuro. Mas, segundo o Fortaleza, segundo a aspa do Marcelo Paes, um time competitivo que luta a cada bola, que defende bem e que some pontos. Então, principalmente, defender bem e somar pontos é uma missão que o Martim Palermo vai precisar executar. Costuma montar times intensos com garra e disposição. Bom, se ele implantar a cultura argentina de pegada, de time intenso, mas que também chega lá na frente e que consegue resolver a parada, é o que o Fortaleza precisa nesse momento. Mas garganta todo mundo tem. Vamos ver como é que isso vai se transformar na prática. Então é isso. O que é que você acha? Foi surpreendente. Tem gente que foi dormir e vai acordar com esse vídeo. Caraca, que loucura é essa? Martim Palermo, é isso mesmo. Deixa a tua opinião do que você acha, do que esperar do Martim Palermo. O que eu espero? Eu confesso que eu estou surpreso, eu estou ainda tentando entender o contexto todo, mas o Fortaleza surpreende, o Fortaleza sai da caixinha, ele reacende um pouco dessa curiosidade, pelo menos com o torcedor, mas o Palermo, o Guardiola, quem quer que chegasse aqui, precisa ganhar o próximo jogo contra o Vitória. Então, assim, eu acho que pode dar certo, mas não dá para negar que a missão continua muito difícil mesmo com um nome como esse. De um cara que o Fortaleza tem argumentos para trazer ele, mas que precisa mais do que nunca responder com resultados. Cenas dos próximos capítulos, como eu gosto de dizer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, é importante. Estou gravando na madrugada, estava na transmissão da Copa do Nordeste, cheguei, já gravei e estou disponibilizando esse vídeo agora mesmo na madrugada. Espero que ele renda aí ao longo dessa quinta-feira. Quinta-feira, dia 4 de setembro. Beleza? Aqui vai ficar mais vídeo para você acompanhar o canal. Um grande abraço e até a próxima.